Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre contrato temporário de trabalho, quais são os direitos trabalhistas que constam nesse tipo de contrato. A gente está trazendo esse tema porque o final de ano chegando, muitas empresas já aí buscando funcionários temporários. Quem vai trazer esses esclarecimentos é o doutor João Vitor Burgos Mota, advogado trabalhista, que já está aqui no estúdio com a gente. Muito obrigada por estar trazendo esses esclarecimentos. A gente sabe que final de ano aí há um aumento na procura e na utilização desses contratos. Certamente. É um prazer estar aqui no programa Utilidade Pública, na TV APRP. E, de fato, a procura aumenta bastante no final do ano por conta do aumento do serviço, né? Então, o contrato de trabalho temporário, ele é trazido especificamente na Lei 6.019 de 1974, né, em que ele prevê em duas possibilidades. Uma é o caráter quando existe a necessidade transitória de substituição de pessoal, e a outra é quando há o acréscimo extraordinário no serviço. Que é geralmente o caso, por exemplo, no comércio, quando você chega no final do ano, que as empresas acabam buscando aí um reforço para o atendimento. O que deve constar nesse tipo de contrato, diferente daquele contrato aí que se estende um pouco mais de tempo? Perfeito. Assim, o primeiro ponto é que nesse tipo de contrato, a empresa tomadora vai ter que conseguir essa mão de obra através de uma empresa interposta, né? Em que sentido? No sentido de que haverá um contrato entre uma loja, um exemplo, uma loja do shopping, entre a loja do shopping e a empresa prestadora. Não tem como ser isso direto, por exemplo, ele não pode contratar, por exemplo, eu fiz uma seleção, fiz um cadastro reserva aqui e liguei para as pessoas, não pode ser feito de forma direta? Então, pelo contrato temporário, não. Seria contrato por prazo determinado, que é a CLT quem prevê. Existem empresas específicas de contrato temporário, né, de mão de obra para contrato temporário, isso é muito comum, em que elas fornecem essa mão de obra para a empresa tomadora, né? O prazo é de até 90 dias, né? Vale frisar que essa empresa, a prestadora, ela tem que ser cadastrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Existem alguns requisitos para tanto. É importante informar também que, em caso de falência dessa empresa, a empresa tomadora torna-se responsável pelas obrigações trabalhistas. Enquanto aquele funcionário ele estiver trabalhando, por exemplo, uma loja de roupa ali no final do ano que acaba contratando um funcionário de forma temporária. Isso. Ou seja, não adianta, porque essa contratação não pode ser feita de forma direta, tem que ser feito via uma outra empresa que fornece essa mão de obra temporária. Acho que essa informação é bastante importante. Uma empresa contratando alguém por até 90 dias, sem ser através dessa empresa. Qual a diferença de caráter? Então, nesse caso, poderia ser um contrato por prazo determinado. A CLT prevê 3 tipos de contrato por prazo determinado. Um é de acordo com a natureza e transitoriedade do serviço. Que é aquela substituição. Exatamente. A outra é de acordo com a atividade empresarial, a transitoriedade da atividade empresarial, né? Que seria um exemplo interessante esse tipo de contratação, nos casos das feiras agropecuárias, feiras industriais, que elas perduram por um espaço de tempo determinado para você determinar o tempo em que ela vai perdurar. E a terceira possibilidade de contratação é o famoso contrato de experiência, que esse é até 90 dias. Vale frisar, que é muito importante, nas duas primeiras, o prazo limite é de 2 anos. Né? O contrato pode ser prorrogável por apenas uma vez, dentro desses 2 anos, e o contrato de experiência, o prazo limite é igual ao prazo do contrato de trabalho temporário, 90 dias. Nesse caso, no contrato de experiência, podendo prorrogar por uma vez somente dentro dos 90 dias. E aí, apesar de ser tudo contrato de trabalho, tá? Pode parecer um pouco confuso, porque são várias opções, isso. Mas a gente está falando, olha, contrato temporário é uma lei específica, tá certo? Que não é a CLT, e o contrato por prazo determinado é CLT. Exatamente. E aí, quando a gente fala na prática, por exemplo, a pessoa foi lá e conseguiu uma vaga de um emprego temporário aí para o final do ano. Na prática, em termos de direitos, por exemplo, jornada de trabalho, 13º de férias.
Vamos explicar de forma bem específica, né? Se o obreiro for contratado diretamente pela empresa que ele for realmente prestar a sua atividade laboral, certamente não vai ser contrato de trabalho temporário, certo? Certamente vai ser um contrato por prazo determinado, né? Ele vai ter que estar enquadrado em uma daquelas 3 possibilidades que a gente aventou aqui. CLT. Né? CLT. Isso não obsta dizer que o contrato de trabalho também não vai ser submetido às regras da CLT, porque são as regras gerais. Mas ele vai estar submetido às regras da CLT, não obstante as especificidades da sua lei própria, da Lei 6.019/74. Que se ele for contratado diretamente pela empresa o qual ele vai efetivamente prestar o seu serviço, ele vai estar enquadrado em uma das 3 e vamos esquecer nesse momento o contrato de experiência, né? Vamos colocar que seria uma das 2 primeiras possibilidades. Vamos colocar que seja por uma atividade empresarial transitória, né? Que seria uma feira agropecuária, por exemplo, que vai perdurar por 6 meses, um exemplo. A gente vai poder determinar o tempo que ele vai entrar e a data termo que ele vai sair, ou seja, a data limite que ele vai sair. Se por algum caso o contrato dele não for prorrogado por mais um prazo específico, certo? E ele continuar trabalhando lá, logo o contrato dele passa a ser por prazo indeterminado, seguindo as regras comuns, né, da CLT. Ou seja, a empresa não obedecendo o fim daquele contrato, automaticamente ele passa a mudar o tipo do contrato, é isso? Exatamente, passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Desde que, lembrando que no contrato por prazo determinado pode haver a prorrogação de apenas uma vez dentro do limite de 2 anos, tá? Se por acaso não houver essa prorrogação, volta para... automaticamente ele já vira um contrato por prazo indeterminado. Contratos temporários que são muito comuns nesse período aí. Isso. No final do ano, por exemplo, a empresa contratou uma outra empresa. Isso, empresa interposta. Aquele prazo de 90 dias, né? De até 90 dias que foi trazido do contrato temporário. A pessoa trabalhou 90 dias mais um dia. Certo. O que acontece? Então, lembrando que a obrigação inicial do contrato temporário é da empresa interposta, é da primeira empresa, certo? Então, vai haver um contrato da empresa tomadora com a empresa prestadora, né? Mas a obrigação inicial, né? A obrigação princípio é do primeiro, é da empresa prestadora, a que fornece a mão de obra. A diferença dos direitos do trabalhador temporário para o trabalhador comum, vamos colocar assim, por prazo indeterminado, é que ele não vai ter direito à multa de 40% do FGTS e ele não vai ter direito ao aviso prévio, porque o contrato dele já tem a data termo, né? Então, assim, se por acaso houver uma continuação acima dos 90 dias, nesse caso, ele vai ter que... ele vai resolver com a empresa dele com a empresa e não prestadora. com a empresa que ele vai trabalhar. Exatamente, com a empresa prestadora. Ou seja, a responsabilidade daquele funcionário é da empresa prestadora de serviço. Vale frisar que é a responsabilidade inicial, lembrando que isso não vai obstar o que a gente chama da solidariedade, né, a responsabilidade solidária da empresa tomadora para com o empregado. Empresa contrata outra empresa para puxar esse funcionário. Isso. Ou seja, tem uma empresa que é especializada em fornecer mão de obra. Isso. É isso? Isso. E essa pessoa que é dona da empresa da mão de obra, qual é até que ponto vai a responsabilidade dela? Como um contrato comum. Ou seja, o contrato desse funcionário é com esta empresa. Exatamente. E aí, quando a outra empresa contrata, é contrato entre empresas. Exatamente, perfeito. E sobre os direitos do trabalhador aí, nesse fogo cruzado do contrato entre essas duas empresas, a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, 2 minutos.